Bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa quarta-feira, dia 8 de maio, Provérbios 31. As palavras do rei Lemuel, rei de Massá, que lhe ensinou sua mãe. Só esse o nosso texto de hoje. Quero pensar em uma das dificuldades que nós temos e que, por ser dificuldade, não tem nenhum valor para nossa salvação e nem para nossa santificação. Apenas curiosidades que nós encontramos e que na maioria das vezes nós não temos respostas. E é o que nós vamos pensar hoje. Quem era Lemuel? Alguns estudiosos, teólogos, associam Lemuel a Salomão. Acham que e afirmam que Lemuel é o mesmo Salomão e que a mãe Lemuel que lhe dá essas orientações é a mãe de Salomão, a Betseba. E eles têm uma base, até mesmo nos textos em que foram usados para a tradução da Bíblia, a Septuaginta e outros textos, a Vulgata, e com informações de grandes teólogos do passado afirmando isso. Uma outra fonte, uma outra tendência dos estudiosos é que não é. Então, não há uma certeza entre os estudiosos de quem era o rei Lemuel. No entanto, o texto diz que Lemuel era rei de Massá. E estes historiadores afirmam que Lemuel significa dedicado. E Massá não é uma cidade, mas é um fardo, porque o termo Massá significa fardo ou provação. Então aqui nós temos esta afirmação. Só que lá em Gênesis, capítulo 25, de 12 a 18, nós vamos encontrar os filhos de Ismael. E entre os filhos de Ismael está um chamado Massá. E era costume entre os antigos dar o nome da cidade para o próprio idealizador ou um de seus filhos. Por isso, Massá poderia realmente ser uma cidade. E Lemuel podia ser o rei dessa cidade. No capítulo 30, nós vamos encontrar um outro personagem chamado Agur, filho de Jaque, que também de Massá. Então isso reforça a minha ideia de que Massá era uma cidade e que Lemuel era o rei dessa cidade e que Agur era um homem morador dessa cidade. E interessante que Agur se apresenta no capítulo 30 como não tendo sabedoria. Ele não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Mas ele demonstra que ele tem esse conhecimento no verso 4,
quando ele vai dizer, sobre pergunta, quem desceu ao céu, quem encerrou os ventos, quem amarrou as águas, ou qual é o nome do seu filho. Então, ele tinha conhecimento. Então, eu creio que ele diz que ele não aprendia por causa da sua humildade. Mas creio que ele fosse um cidadão importante de Massá. Então, para mim, a cidade de Massá existia. Para mim, Lemuel era o rei dessa cidade e não tem nada a ver com Salomão. Mas, como eu afirmei no princípio, estudiosos e com bases em algumas afirmativas de teólogos famosos do passado, afirmam que Lemuel era Salomão. Então, eles vão ficar com a afirmação deles e eu vou ficar com a minha, de que Lemuel não era Salomão e que Massá realmente era uma cidade. Então, que Deus possa nos fazer entender, e eu vou repetir, que isso não vai influenciar em nada na nossa salvação ou na nossa santificação. Que esta quarta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.